Muito bem. Então vamos aí, começando novo encontro do grupo de partilhas do Despertar. Hoje nós temos aí um tema bem interessante que me surgiu aí essa semana mesmo, ahn, sobre o Evangelho de Tomé. Ah, eu achei bem intrigante. Eu assisti um vídeo que falava sobre o Evangelho do Tomé. E eu achei bem intrigante porque Tomé é diferente dos outros, né, apóstolos que escreveram sobre a vida de Jesus. Ele não escreveu numa ordem cronológica, ele não contou a vida de Jesus. Ele escreveu ensinamentos, ele só registrou ensinamentos que ele talvez tenha julgado como irrelevantes, né? Então, ele escreveu 114 ensinamentos. E, e eu achei bem interessante porque os ensinamentos, né? Eu peguei alguns, peguei poucos, né? Peguei só conexão direta com o que a gente chama aqui de despertar da consciência, né? Então, hoje em dia a gente, assim, buscadores, né, que já estão aí numa jornada, já conseguem ter uma noção mais clara, assim, das distorções, né, que as religiões fizeram dos ensinamentos originais, né, que surgiram de vários mestres, né, da humanidade. Aqui no Ocidente, Jesus é uma das referências mais fortes, né? Muito querido por muita gente, né? Porque a história dele realmente foi longe, né? Ganhou aí os quatro cantos do mundo. Mas o processo que Jesus viveu não foi diferente do processo que Buda viveu, não foi diferente do processo que Lao Tse viveu, que Sócrates viveu, que Osho viveu, que Eckhart Tolle viveu, que desde sempre antigos xamãs viveram, né? Desde sempre na, na civilização, na nossa civilização, sempre houveram seres que despertaram para sua conexão com algo maior, com uma dimensão maior, com o que a gente chama de divino, né? Ou Deus, né? Ou o mistério, né? Ou sagrado. E, mil e um nomes para isso, né? Mas sempre houveram seres que encontraram essa dimensão e, de alguma forma, tentaram transmitir essa mensagem para outras pessoas. E, e só que essa mensagem, quando é vista pelos olhos comuns, dentro da dimensão da dualidade, essa mensagem é naturalmente distorcida. Então, porque o ego humano não tem como compreender essa dimensão divina, a dimensão da consciência, né? Porque é uma dimensão mais ampla. É como o peixe tentar entender o planeta Terra. O peixe mora dentro do oceano, ele nem, não entende nem que é o oceano, ele não entende o que que é o planeta Terra. Não tem como entender, né? E realmente, de fato, quando a gente encontra essa dimensão da consciência, a gente vê que é uma dimensão muito mais ampla e não cabe dentro da mente. É o contrário, a mente está dentro dessa dimensão consciência. Então, a mente tenta conceituar, tenta dar forma, nomes e forma para uma dimensão que está além da mente humana, além dos conceitos, além da forma, né? Além do tempo, além do espaço. Então, toda a linguagem, desde sempre em todas as civilizações que existiram, né, na nossa história da humanidade, desde sempre a gente tentou nomear o inominável. A gente tentou explicar o inexplicável. E hoje, aí, dia 28 de agosto de 2025, eu também estou tentando fazer a mesma coisa, tentando explicar o inexplicável, tentando nomear o inominável, né? Mas, enfim, sigo um chamado, né, para fazer isso e sigo fazendo isso. Então, hoje falando aí, puxando de novo para o tema do nosso encontro,
O mesmo processo aconteceu nessa época, né? Jesus despertou, né, para essa dimensão, consciência, e foi um ser muito, muito, muito ancorado, né, nessa dimensão. E ele teve aí muitos desafios também, né, na sua jornada, muitos até desafios muito maiores que hoje a gente enfrenta, né, trazendo essa mensagem, né, compartilhando essa mensagem. Naquela época e em muitas épocas até anteriores era muito mais difícil, muito mais complicado. Então tem até o mito da caverna de Platão que ilustra, né, o risco de falar da verdade, né, para um mundo que está imerso na ilusão, né? Então tem um risco muito grande, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Enfim, a humanidade foi amadurecendo e hoje em dia muitos seres já estão prontos, né? Já estão num ponto de compreensão, né? A mente já está em uma espécie de prontidão para ouvir e assimilar essa mensagem. Mas ainda tem um processo, é um processo lento, né? É um processo gradual de, por mais que a gente descubra essa verdade, tem um processo de amadurecimento para trazer essa verdade como uma vivência real no nosso cotidiano, né? Então, são longos anos, né, até que isso começa a amadurecer de uma forma mais fluida no nosso cotidiano, né? Então, é um processo de uma vida inteira, né? Sempre vão ter véus de ilusão para a gente retirar, sempre vão ter padrões e condicionamentos para a gente se libertar, né? Sempre vão ter camadas mais sutis para a gente adentrar, né? Então, segue o baile, né? Mas a cada passo que a gente dá, né, de ancorar um pouco mais essa dimensão consciência, né, de estar mais presente, consciente no nosso dia a dia, como tu mesmo comentou ali, né, Alessandra, antes da gente iniciar aqui o encontro, vai trazendo coisas muito positivas para a nossa vida, vai trazendo mais clareza, vai trazendo, aumentando a nossa capacidade de lidar com as situações e problemas que surgem, né, no dia a dia, vai nos trazendo mais confiança, né, mais resiliência, né, para lidar com as situações, vai fazendo com que a gente libere mais rápido os sofrimentos desnecessários, né, que chegam até nós, né? Então, tem muita, muita, muita coisa linda, assim, né, que começa a acontecer com a gente. Mas também tem muitos desafios, porque o processo, do despertar da consciência é um processo essencialmente desconstrutivo, né? Então a gente está retirando as ilusões, né, para que a nossa essência, né, emerja, né? Então esse processo de retirar as ilusões, ele é desconfortável, porque a gente passa uma vida inteira, né, construindo castelos e a gente depois descobre que eles eram de areia. Então isso dói, isso é desconfortável, a gente tem que desapegar de identidades muito preciosas às vezes para a gente, né? Que a gente vinculou a nossa realização e a nossa felicidade por muito tempo em algumas identidades. E quando surge o processo do despertar, a gente tem que desidentificar esses papéis, né, que a gente exerce no mundo. Então, isso é desconfortável e doloroso, né? E às vezes eclode em crises, né? Crise do processo, enfim, que a gente já comentou em alguns encontros anteriores também. Mas hoje nós vamos falar aí sobre eh, esse achado, né? Que então só em 1945 que acharam aí os escritos do Evangelho de Tomé. Então é pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás. Então ele né, faz parte aí dos evangelhos apócrifos, né? Que chama, são os evangelhos que não entraram na Bíblia, né? Então, tem muitas, muitas coisas interessantes que não estão, né? E aí a gente vê que muitas religiões que surgiram, né? Religiões cristãs, né? Que surgiram e estão aí até hoje, né? Muitas perspectivas, elas estão baseadas apenas em uma fatia do que contaram sobre a vida de Jesus, né?
que é a fatia que a Bíblia conta, né? Então, eu acho que, se eu não me engano, no vídeo falava, são quatro evangelhos que a Bíblia considera como oficiais, digamos assim, né? Mas tem muitas outras coisas que é melhor tirar essas coisas que vai mais complicado que ajudar os objetivos que eles tinham, né? Que eu acredito, de coração, acredito que a intenção era boa, era pura, mas no meio do caminho o ego humano sempre vai corromper todo e qualquer sistema. Então, é isso que eu falo assim, enquanto o ego humano estiver no controle, não importa o sistema que a gente crie, sistema político, ambiental, social, financeiro, não importa. O mais lindo sistema que a gente conseguir criar como humanidade, se o ego estiver no centro, vai dar, vai dar M, como eu digo. Sim. Enfim, então eu vou partilhar aí então eu trouxe aí sete, né, desses ditos, né, do Evangelho de Tomé e fiz um paralelo aí com o processo do despertar, né? E vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Muito bem, deixa eu aqui, deixa eu ver, onde é que está aqui o compartilhar? Compartilhar, não, peraí, aqui. Eh, Isso aqui. Hum, Muito bem, agora sim. Muito bem, o reino está aqui. O reino está aqui. Aqui aonde? Aqui agora, ora. No início do processo, no início do meu processo, eu não tinha essa confiança que hoje eu sinto muito tranquila e dizer que o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui agora. Eu afirmo isso com uma convicção plena, sem dúvidas. Mas eu duvidei já, muitas vezes. Porque eu não sabia o que que era exatamente o aqui e o agora. Eu não sabia como que isso estava conectado com consciência, como que isso representava dentro da nossa cultura o que a gente chama de Deus, né? O conceito que a gente tem de Deus, né? Então, o reino de Deus está aqui agora. Então, a via direta, o que que é a via direta? É tira tudo, 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 tudo o que é supérfluo, tira tudo, tudo, tudo o que pode atrapalhar e vamos olhar para o que é a essência da coisa. Essa é a abordagem, né? A abordagem que permeia até várias culturas, várias filosofias. Tem uma, geralmente acontece dentro de uma linhagem religiosa, né? Tem uma abordagem que geralmente vai focar nessa via direta, que é, não, retira tudo que é ritual, tudo que é imagem, tudo que é... E qual é a essência da coisa aqui? Então, no budismo, por exemplo, tem o Dzogchen, que é a visão budista que é via direta. No Vedanta tem o Advaita, que é não dois, né? Que é essa via direta. O Zen também tem um pouco disso, apesar de ter ainda uma parte ainda meio religiosa, mas ele também tem um pouco mais de via direta. O cristianismo primitivo, né, o início do cristianismo tinha também muito essa visão direta. Então, a sensação quando a gente lê aí os ditos aí do Evangelho de Tomé, a gente tem essa sensação que o Tomé talvez fosse o discípulo de Jesus que tivesse mais conectado com a essência. Qual é a essência da coisa?
vamos focar na essência da coisa. Então, geralmente, e ele é considerado, né, a gente ouve falar, né, que ele é considerado aquele que não acredita, né, aquele que precisa ver para acreditar. É. E é muito interessante essa conexão, porque a minha mãe, quando eu era adolescente, e eu tinha minhas perguntas existenciais, a minha mãe me chamava de São Tomé. Ah, lá vem tu com as perguntas de São Tomé. Ela era espírita, né? Então ela me explicava as coisas a partir da abordagem espírita e eu sempre questionei, né? Sempre, não, mas peraí, eu preciso entender, eu preciso ter esse discernimento, né? Então a minha via, da minha jornada de busca sempre foi por essa busca desse discernimento. Então talvez por isso que eu me conectei com as mensagens direto ao ponto, a mensagem que vai direto à essência. Então, geralmente, quem busca esse caminho é o caminho da sabedoria, né? É o caminho da sabedoria. Tem outros caminhos, né? A gente já falou disso também em alguns outros encontros. É o caminho da devoção, né? Que é um outro caminho que também te leva para o mesmo lugar, né? Então, é geralmente quem gosta mais de ter o santinho, de fazer um ritual, né? De entrar num momento de oração, né? De fazer algum procedimento onde haja uma... Eu preciso me entregar para o divino, né? Eu preciso me render para o divino. É uma via mais emocional, né? O caminho da sabedoria é uma via mais racional, é da compreensão, do intelecto, né? De fazer sentido, de fechar o quebra-cabeça das coisas, né? Tem o caminho do serviço, né? Da doação, né? Aquele que muitas vezes ele não está preocupado com a parte do sagrado, né? A parte sutil. Ele está se doando tão completamente para o ser humano que ele, para outro ser humano que ele já está atuando através desse lugar de consciência, sem muitas vezes nem saber. É um cara que bota em prática, né? Enfim, então vamos aí. O que é então o Evangelho? Só uma breve contextualização aqui. Então, assim, trata-se de uma coleção não canônica, né? Que então não entrou na Bíblia, de 114 ditos atribuídos a Jesus, registrada sem narrativa ou contexto histórico, simplesmente com incisões de sabedoria. A obra foi descoberta em 1945, dentre os manuscritos da Biblioteca de Nag Hammadi, não sei se é assim que fala, mas lá no Egito. Então, estima-se que tenha sido compilada entre os séculos I e II, possivelmente entre 50 e 100 anos depois de Cristo, segundo algumas estimativas. Então, aí, sim, 50 a 100 anos, até tem alguns historiadores que falam um pouquinho mais. Então, foi escrito nessa época. Então, eu já peguei aqui, ó, já direto ao ponto. Dito, dizem que Jesus disse o seguinte: se perguntardes a vós mesmos, quem sou eu, e vos responderdes a partir do vosso coração, então conhecereis o reino. Por que que eu trouxe esse como primeiro ponto? Porque a pergunta quem sou eu, ela é a pergunta essencial da via direta. Quem sou eu? É que foi aí consagrada por um mestre indiano, né, Ramana Maharshi, que trouxe recolocou, né, de uma outra forma essa questão que é essencial, que é o processo da autoinvestigação. Porque a gente vai entender que de todos os processos de espiritualidade, de autoconhecimento, de despertar, né, da consciência, eles convergem para o meu senso de eu, porque o meu senso de eu é primordial na minha experiência. A última coisa, e a primeira e última coisa que eu preciso tocar é no meu senso de eu, porque
Tudo que eu experimento na minha vida, tudo que acontece para mim, não existiria se não houvesse um eu experimentador das coisas. Então, se eu tenho um sonho na vida, esse sonho é de quem? Daquilo que eu chamo de eu. Só que a gente, dentro da dinâmica habitual da vida, a gente carrega um senso de eu que veio de fora para dentro. É um senso de eu cultural. A sociedade nos trouxe esse senso de eu. A gente não questiona o senso de eu que veio de fora para dentro. A gente simplesmente assume como real. Eu sou esse corpo, eu sou essa personalidade, eu sou essa mente. A gente não questiona o nosso senso de eu. A gente questiona tudo, menos o senso de eu. A gente tem como real esse senso limitado. Eu sou esse corpo, eu sou essa mente. Quando tu vai começar a investigar o que é esse senso de eu, tu vai entrar num lugar mais sutil. E esse lugar, que é a própria consciência, né? Ele não tem aonde se agarrar, não tem forma, não tem nome, não tem cor, não tem objetividade. Então, esse lugar é muito desconfortável. O nosso senso habitual, que é o ego, né? Nosso senso habitual de eu, que é o próprio ego, né? Ele foge dessa pergunta: quem sou eu? Então, olha que interessante, Jesus já trouxe essa pergunta. E ele diz assim: se perguntarem a vós mesmos, quem sou eu? E tu responder a partir do vosso coração, ou seja, sem considerar aquilo que vem de fora, o teu senso habitual de eu sou o corpo, eu sou a mente, então Vem, você Luli. vai conhecer o reino, que é o reino de Deus que ele Vem, falava, Luli. é Vem, Luli. consciência. Deixa ele, hein, Luli. Mariana, eu vou botar no mute aqui. Aí, acho que as gatas estão aí de. As gatas da Maria Helena. Bem, então, essa é a prática direta da autoinvestigação. Autoinvestigação. Eu estou investigando quem? Eu? Quem sou eu? Quando o buscador se volta à raiz do eu e reconhece o ser que observa tudo, o ser que observa tudo, transcende o ego e repousa na verdade que não nasce nem morre. Então, aqui a gente está falando do quê? Do reconhecimento de uma dimensão mais profunda, de um senso de eu mais profundo, que é o que eu chamo do eu consciência, né? Esse eu consciência aqui é o ser. Quando a gente fala assim, o lance da vida não é ter, mas é ser. A gente até fala, né, isso. O negócio é ser, mas a gente não tem muita clareza. O que que é esse ser? O que que é ser, afinal, né? É difícil de traduzir isso, porque essa dimensão está além do reino das palavras. Então, transcende o ego, ou seja, está além do nosso senso habitual de eu, e repousa na verdade que não nasce nem morre. Por que que essa verdade não nasce nem morre? A fonte da vida, Deus, ou consciência, ou o ser, ou eu, esse eu consciência, que é o reino, né, que Jesus falava, o Pai, né? Ela é essa dimensão, é a fonte de tudo o que nasce e morre. Porque tudo o que nasce e morre é um evento dentro dessa dimensão espaçosa e silenciosa, vazia da consciência. Tudo que é manifesto é um evento, tem início, meio e fim, é impermanente. Tudo, absolutamente tudo é impermanente, exceto o ser que nós somos, a consciência que nós somos.
Só que essa consciência não nasce nem morre, ela não está dentro da dimensão do tempo, ela está além do tempo. Não tem início nem fim. Muito bem. Se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma questão, só ir tirar do mute e trazer, tá? Vamos passar aí para o segundo. O segundo ensinamento. Opa. Jesus disse: aquele que busca, não cesse de buscar até que encontre. Olha aí, mensagem direta para todos os buscadores aí. Aquele que busca, não cesse de buscar até que encontre. E quando encontrar, ficará perturbado. E quando estiver perturbado, se maravilhará e reinará sobre o todo. Nossa, aqui tem uma lindeza. Deixa eu ler aqui o que está embaixo. A busca autêntica leva ao colapso das certezas, que é a perturbação. Aquilo que a gente falou no início ali, né? Esse processo é um processo desconstrutivo, porque a gente precisa botar abaixo tudo que as verdades que a gente carregava, que eram ilusões, né? A gente acreditava que eram verdades, especialmente sobre quem nós somos. Então, quando a gente bota abaixo essas falsas certezas, né? Essas ilusões, isso nos deixa perturbado, porque sem um senso claro de eu, a gente fica meio que flutuando no espaço, sem norte, sem sul. É como se tu estivesse no meio da vastidão escura do espaço. Para onde que eu vou? Não tem nenhuma luz em volta. Depois da desconstrução do falso, surge o espanto, a maravilha. A maravilha de perceber que o eu real nunca esteve ausente. Porque já está aqui, desde já, desde agora, desde sempre. Essa dimensão consciência nunca nos abandonou, porque ela é a nossa essência, é o nosso centro, é o nosso cerne. Então, essa dimensão é o que nós somos em última instância, é a fagulha divina, a centelha divina dentro da gente. Então, ela nunca esteve ausente e nunca vai deixar de estar ausente. Reinar sobre o todo é viver como consciência e não como o personagem, não como o ego. Aqui o todo eu traduziria até como tudo, reinará sobre tudo, não o todo. Eu diria que aqui a palavra mais correta seria sobre tudo. O todo é a consciência. Tudo é tudo que existe. Tudo que existe, ou seja, tudo que está no reino do manifesto, né? Então, olha que interessante. Aquele que busca não cesse de buscar até que encontre. Então, o buscador, ele muitas vezes fica muito tempo nessa busca. Às vezes tem pessoas que se conectam com uma religião e ficam aí 20, 30, 40, 50 anos estudando, 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 estudando e nunca tem fim essa busca. Não tem fim a busca. Só que muitas vezes é a própria busca que nos leva a encontrar aquilo que a gente está buscando. Então, a gente não abandona o buscador. A gente sempre acredita que o buscador tem o seu papel, tem a sua utilidade. E sim, tem. No entanto, chega um ponto que ele se torna um obstáculo, ele não está mais ajudando, ele se torna um obstáculo para que a gente encontre a verdade. Porque quando tu encontra a verdade, tu deixa de ser um buscador, tu precisa deixar de ser um buscador para poder encontrar a verdade. Só que o buscador, por mais que ele anseie encontrar a verdade, ele também foge da verdade, porque a verdade perturba ele. A verdade perturba o buscador.
porque dissolve a identificação com o buscador. O buscador precisa morrer, entende? Quando o buscador se dissolve, o que poderia se traduzir como a desidentificação do buscador, então eu retiro o futuro da minha experiência. Ou seja, se não há mais busca, não há mais futuro. Quando o futuro some, o passado também some automaticamente, porque essas dimensões estão conectadas. E quando o futuro some, o passado some, o que fica é apenas o eterno momento presente. E aqui o buscador se dissolveu e o que fica é esse espaço livre, consciente, pacífico, amoroso da consciência. Então aqui tu reinarás sobre o todo, né? Aqui nesse momento que é muito breve, né? No nosso início da nossa jornada, a gente tem pequenos momentos de conexão com essa dimensão consciente, depois parece que some aquilo, né? A gente volta ao nosso olhar habitual para a vida, com o amadurecimento do processo, essa relembrança de que nós somos essa consciência, ela vai começando a permear e vai começando aos poucos meio que se naturalizar. A gente não esquece mais de que nós somos isso. Então aqui a gente começa a integrar, né? Que é a fase, o estágio pós-iluminação, que é o estágio da integração, é integrar essa consciência no nosso cotidiano. Então, olha que muito interessante isso. Jesus já falava desse lugar de ficar perturbado, que são muitas vezes as crises do processo. E a gente já falou também aqui em vários encontros. As crises do processo. Que as crises, em toda crise do processo do despertar da consciência, tem a crise de identidade. Ou seja, eu não sei mais quem eu sou. E isso precisa surgir, precisa vir para a tua experiência. Porque enquanto tu acha que tu sabe o que tu é, tu vai seguir na roda viva do ego, a roda de Sansara, a Matrix, né? Enquanto tu acreditar que tu sabe quem tu é, tu vai se identificar com as tuas identidades, teus papéis no mundo. Então, esse momento de eu não sei mais quem eu sou é muito necessário, só que ele é perturbador, porque te tira de uma zona de conforto e te joga para a vastidão do espaço. E esse momento, é muito desconfortável. E muitas pessoas estão vivendo essas experiências, esses momentos de não saber mais quem eu sou e não têm a mínima noção do que está acontecendo com ela, e a vida vira de ponta cabeça. Ela não sabe que é um processo de despertar que está acontecendo. E, enfim, aí vai acabar em profissionais da área da saúde, psiquiatria, e muitas vezes a vida vira um grande problemão com uma, um diagnóstico, né, assim, científico de algo que é um processo evolutivo natural da nossa espécie, né? Mas por não compreender o processo do despertar, acaba tendo aí uma experiência de embotamento, né, do processo, tomando medicamentos, enfim. Claro que tem situações e situações, né? Tem pessoas que realmente estão passando por crise de saúde mental e precisam, né, de um psiquiatra. Mas tem muitas pessoas que estão em psiquiatra, na verdade estão passando por um processo de despertar, não sabem, e o psiquiatra também não entende sobre o processo. Ele vai encaixotar a pessoa dentro das referências que ele tem, né? Enfim, muito bem. Então, muito interessante isso, né? A questão da crise, né? A questão dessa perturbação. Mas é justamente essa perturbação que te leva a tu descobrir um senso de eu mais profundo, né? O que acontece também, muitas vezes as pessoas passam por essa crise, né? Só que não tem um direcionamento para esse eu mais profundo. E o que acontece? Ela cria uma nova identidade, se identifica com uma nova identidade e segue o baile, segue girando dentro da roda. Ela não sai da roda. Isso também
Às vezes vidas, 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 né? Nesse limiar do despertar, mas o hábito, né? É muito forte, a força da ilusão é muito forte, né? E segue o baile. Muito bem, isso é um pouco triste, mas é real, né? Outro ensinamento. Jesus disse: Eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. O todo saiu de mim e o todo voltou a mim. Partam um pedaço de madeira, eu estou lá. Ergam uma pedra e vocês me encontrarão lá. Aqui ele está falando dele como, não como Jesus. Aqui ele está falando dele como consciência. Eu sou a luz que está sobre todos. Eu, consciência. Então, nesse dito, né, ele revela a presença, essa presença dessa dimensão consciência, né, como essência de tudo. Essência de tudo. É a fonte. Nada está separado. Tudo é manifestação da consciência. Tudo que existe nesse universo manifesto surge a partir desse vácuo quântico, desse vazio, desse nada. Deus, a fonte, consciência. Essa luz não é uma pessoa, não é Jesus, mas o próprio ser impessoal, imutável e onipresente, percebido em todas as formas. Onipresente. Parta um pedaço de madeira, eu estou lá. Ergam uma pedra e vocês me encontrarão lá. Porque tudo que existe é consciência. Consciência é a fonte de tudo. Tudo que existe é feito de matéria, frequência e energia. Matéria, frequência e energia. Matéria não. Energia, frequência e vibração. Matéria é feito de energia, frequência e vibração, né? Então, tudo isso veio dessa fonte, consciência. Então, o reino mineral tem consciência, né? O reino vegetal é consciência, o reino animal é consciência, o reino humano é consciência, o reino geral é em diferentes, em um espectro grande de frequência. Então, a luz, por que que fala, se refere à luz, né? Por isso que a gente fala de iluminação, né? No budismo fala-se do processo de iluminação, né? Então, porque essa consciência é a luz que ilumina a experiência, é a luz do saber da experiência. Aquilo que sabe o que está sendo experienciado aí, essa luz que ilumina a experiência de ter um corpo, a luz que ilumina a experiência de ter emoções transitando, a luz que ilumina a experiência de ter pensamentos, conceitos, ideias rodando na tua cabeça, a luz que ilumina as tuas identidades, os papéis que tu representa no mundo. Essa luz que ilumina, ela é pura observação, impessoal, ser impessoal, não é uma pessoa. Essa luz não tem personalidade. Imutável, por quê? Porque essa dimensão consciência, o puro senso de observação que existe agora, exatamente agora na tua experiência, ele nunca mudou, ele não muda. É sempre o mesmo, desde a tua infância. Sempre teve algo em ti que observa tudo. A gente diz que Deus é o olho que tudo vê.
Deus vê tudo, Deus está vendo. Mas não existe um Deus externo. Deus é essa dimensão consciência em ti, que está vendo os teus segredos, porque teus segredos são pensamentos dentro da tua cabeça. Está vendo os teus comportamentos, está vendo as emoções que tu tem, está vendo quando tu tem segundas intenções, quando tu faz alguma coisa, está vendo quando tu mente, está vendo quando tu faz o bem tendo uma segunda intenção. E tem momentos que a gente tem esses cliques, a gente, né? Ai, o que que eu estou fazendo, meu Deus? Ai, meu Deus, me desculpa, ai, me perdoa, eu estava agindo desse jeito, né? Tem algo em nós. Só que essa consciência é a mesma para todos nós. Muito bem. Vamos lá. Outro dito. Se perguntarem a vocês de onde vieram, digam: viemos da luz, de onde a luz surgiu sozinha e se estabeleceu por si mesma. Se lhes perguntarem quem são vocês, digam: somos seus filhos, os eleitos do Pai vivo. Então, essa luz é a consciência sem causa. A luz surgiu sozinha, se estabeleceu por si mesma. A fonte, ela não tem um criador, ela é a criação. Ela é o criador de tudo, né? A causa primária. Não nasce nem morre. Ao reconhecer essa origem, percebemos que o eu pessoal, o ego, é apenas um reflexo dessa luz. Nós somos criaturas, né? Nós, como uma entidade individual, nós somos criaturas dessa consciência, que não está fora, está aqui agora, observando a experiência que tu está tendo, me ouvindo aqui, sentado na frente dessa tela. O retorno à origem é a desidentificação com o ego. Então, eu não sou esse pequeno eu, né? E então eu repouso, a minha atenção deixa de se identificar com o ego e repousa nesse ser consciência. Então, a resposta verdadeira à pergunta quem sou eu, a resposta verdadeira, tem alguns mestres que dizem que a única resposta possível à pergunta quem sou eu é o silêncio. Porque somente no silêncio é que tu vive, tu consegue viver essa fonte, né? Conectar isso, né? Ser isso puramente, né? Mas ele diz aqui, a resposta verdadeira à pergunta quem sou eu é: sou da mesma natureza da fonte. Sou da mesma natureza da fonte. Quem sou eu? Eu sou da mesma natureza da fonte. Algo que ele diz que também corrobora para isso, eu e o Pai somos um. Fonte, Pai, né? Eu, indivíduo, né? Então, Cristo, né? Cristo é consciência, Cristo é fonte, Cristo é Deus, né? É a dimensão crística, a consciência crística, né? Assim como a gente fala de consciência búdica também, é a mesma coisa, é a fonte. No budismo eles chamam de natureza primordial, a natureza que veio primeiro, antes de tudo, que está aí, antes de tudo, que está agora aqui, enquanto tudo se manifesta, enquanto que esse universo se expande, e estará aqui depois que tudo isso ruir. Então, é a eternidade. A eternidade não é tempo sem fim, a eternidade é sem tempo algum, atemporal, exatamente como a dimensão consciência. Então, o que o Mano dizia de vida eterna significa viver a vida com a atenção ancorada na eternidade do momento presente, que é onde a gente conecta com essa consciência. E aqui ele fala
somos seus filhos, os eleitos do Pai vivo. Por que vivo? Pai também, né? Que na verdade é um termo, né? Aqui poderia ser pai ou mãe, né? Na verdade é um pai ou mãe é um termo dual para explicar algo que está além da dualidade, né? Então, Deus não é nem pai nem mãe, está além disso. É o criador, a criação de tudo, né? A fonte de tudo, inclusive do pai e da mãe, que é as polaridades, que é o yin e yang, né? Muito bem. Alguma dúvida aí, gente boa? Pergunta? Não sei se eu estou indo muito rápido. Tá dando para Tá bom. tá dando para pescar aí. Tá tudo ok. Show. Vamos aí a um próximo. Disse o humano lá: se derdes origem ao que há dentro de vós, aquilo que derdes origem vos salvará. Se não derdes origem ao que há dentro de vós, aquilo que não derdes origem vos destruirá. É algo meio, parece meio maluco, meio complexo. Mas o que que ele quer dizer com isso, né? Se deres origem ao que há dentro de vós, esse dentro de vós é justamente essa dimensão mais profunda, que é o teu eu mais profundo, o eu consciência. Então, se tu der origem, se tu fizer com que esse eu consciência surja na tua vida, se tu trouxer a dimensão consciência para dentro da tua vida comum, isso vai te salvar. Conhecereis a verdade e ela vos salvará. Ela vos libertará, né? Então, a verdade de quem tu é. Se não derdes origem ao que há dentro de vós, ou seja, se tu permanecer identificado com o ego, permanecer preso na ilusão de que tu é esse corpo e essa mente, aquilo que tu não trouxer, né? Se tu não conectar com essa consciência te destruirá. Ou seja, a resistência do ego, né, vai fazer com que crise, crise. Quanto mais resistência que o ego traz, mais disruptivo é essa crise, né? Então a gente muitas vezes sente um chamado, né? A gente sente esse chamado como buscador. Todo mundo aqui já sentiu um chamado de, peraí, tem que ter um significado mais profundo para essa vida, né? E a gente sai em busca desse significado. Então a gente vai buscando, a gente faz mil coisas, né? Mil processos, mil buscas, mil filosofias, mil leituras, mil vídeos, né? A gente tentando buscar o que a gente nem sabe exatamente o que a gente está buscando no final das contas. Porque enquanto buscador, tu ainda não encontrou o que tu está buscando. O que a gente está buscando no final das contas é nós mesmos, aquilo que eu sou, porque é para esse ponto que toda a minha vida converge. Então a libertação não vem de algo externo, mas do reconhecimento da fonte interior, a consciência. Quando ignorada, essa presença é substituída por identificação com pensamentos e emoções, gerando sofrimento. Então, em última instância, o sofrimento vai nos conduzir a essa crise, a esse rompimento do meu velho eu. Só que se tu não sabe, se tu não tem um direcionamento para o que seria esse novo eu, ou esse eu mais profundo, vai acontecer aquilo que a gente falou antes. Tu vai criar uma nova identidade e tu vai seguir atribuindo a tua realização a essa nova identidade.
Muito bem. Deixa eu só ver aqui que horas são. 9 horas já. Ó. Disse o humano lá: quem beber da minha boca se tornará como eu mesmo me tornarei ele, e o que está oculto se revelará. Então, não há dois, né? Na dimensão comum, há muitos, a diversidade, polaridades, né? Polaridades, masculino e feminino, luz e escuridão, né? E por aí vai. Que na verdade essa polaridade cria tudo no universo, né? Os átomos, né? Polo positivo e negativo cria tudo. Mas aquele que vê a verdade se torna a própria verdade. Aquele que vê a verdade se torna a própria verdade. Porque quando a verdade é vista, o eu buscador que estava buscando a verdade se dissolveu. Então o que fica é apenas consciência. Então aqui tu te torna a própria consciência, tu te torna a verdade. Tu é consciência. Tu não tem consciência, tu é consciência. Essa é uma diferença extremamente importante. Nós não temos uma consciência, nós somos consciência. Então, quando ele fala de beber da boca significa absorver diretamente a essência da consciência, do Cristo, do Pai, né? O eu verdadeiro é o mesmo em todos e é a única realidade, a última realidade. Então, quando é por isso que a gente fala aqui da importância da experiência direta, a importância da experiência direta, ou seja, não é apenas a compreensão intelectual da coisa. Ah, não, eu já sei que eu sou consciência. Isso não resolve. Porque a gente acessa conhecimentos, a gente ouve outras pessoas falando, a gente lê livros de mestres, né? Falando isso. Não, tu é consciência. E daí tu compra essa ideia e diz, tá, beleza, entendi, eu sou consciência. Tá, e nada muda. Não, tu tem que ser isso. Não apenas acreditar que tu é. Então, essa é a experiência. Tu precisa viver esse lugar, precisa tocar esse lugar, precisa ser algo vivo, né? É o Pai vivo, né? Eu acabei não falando sobre o vivo, né, no outro ensinamento. Esse vivo tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. O ser consciência é uma experiência viva no aqui e agora. É algo que tem que estar fresco. Quando tu cria a ideia ou a crença de que em algum momento no futuro tu vai despertar, em algum momento no futuro tu vai se tornar essa consciência, tu caiu na ilusão já. Porque a consciência está no eterno momento presente. E quando tu traz a tua atenção para o eterno momento presente, é uma experiência silenciosa. Não tem nada. Mas quando tu começa a aprofundar, quando tu começa a te familiarizar com esse nada, com esse silêncio, com esse apenas ser. Ser é uma experiência silenciosa, neutra. Não é bom nem ruim, apenas é o que é. Então isso é beber da boca do mestre, né? Quem beber da minha boca se tornará como eu. Jesus, ele não queria seguidores, ele queria despertar as pessoas.
Ele queria que as pessoas vivessem como ele viveu, que as pessoas tivessem a mesma experiência que ele estava tendo. Ele não queria seguidores, ele queria líderes como ele. E foi uma diferença enorme. Não tu entende isso? Quando eu encontro a gente, a gente tem a experiência que Buda caiu aqui. Acho que falta só mais um ou dois slides aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, acho que vocês pegaram, não sei se vocês pegaram a última frase que eu falei assim, né, que Jesus queria que os discípulos fossem líderes como ele, despertassem como ele, tivessem a mesma experiência que ele estava tendo, né? Muito bem. Opa, peraí. Os discípulos disseram a Jesus: Diz-nos como será o nosso fim. Jesus disse: Descobristes, então, o princípio, para que agora procureis o fim? Pois onde está o princípio, aí estará o fim. Bem-aventurado aquele que estará no princípio, pois conhecerá o fim e não provará a morte. Olha que lindo isso. Mas falado de um jeito que dá muita margem para interpretação maluca. Dá muita margem para o que que ele quer dizer com como assim? Onde está o princípio, aí está o fim. Aí não faz sentido. Dentro da linearidade do tempo, né? Não faz sentido. Então, o tempo é uma ilusão da mente. Na consciência não há início nem fim. O princípio é a origem sem forma, o ser. Conhecer o fim é reconhecer que não há fim para o que nunca nasceu. Osho tem, se eu não me engano, Osho, né, um mestre indiano aí, quase contemporâneo nosso aí, eu acho que faleceu em 1990. ahn, na lápide dele está escrito algo como: Nunca nasci, nunca morri. Tem mais alguma outra frase, mas eu não lembro qual é. Mas é justamente isso. Eu, consciência, nunca nasci, nunca morri. Porque eu sou a fonte de tudo o que nasce e morre. Então, o despertar transcende a morte, porque revela o que é eterno. O que é eterno? Consciência, o eterno momento presente. Então, aquele que, onde está o princípio, aí estará o fim. Quando tu entende que a consciência é a fonte de tudo, tu entende que o nosso processo de evolução como indivíduos está também nos conduzindo a esse princípio, que é o fim nosso como indivíduo, entende? Aqui nós temos esse oito infinito, né? No budismo tem um símbolo, que eu não me lembro como é que chama, mas é um trançado assim que também mostra esse lugar de infinito, o oito infinito, o círculo, né? Não tem início nem fim.
É uma representação disso. A consciência é a origem de tudo, é o princípio, de onde tudo nasceu. A evolução que acontece depois que tudo nasce, né? O Big Bang, né? Tudo que nasce em algum momento retorna para a consciência, retorna para o nada, se dissolve no nada. Nós, como indivíduos, nós estamos num processo evolutivo, né? Se pegar aí nós como um ser espiritual, temos aí né, uma evolução acontecendo até o reino angelical, sei lá onde que vai esse troço. Mas quanto mais a gente evolui, isso significa que mais eu consigo reconhecer a dimensão divina em mim. Ou seja, eu estou me aproximando da fonte. Então, o meu fim evolutivo faz com que eu retorne à fonte. Então, o outro dito do cara que é o retornar à casa do pai, que tem a parábola lá do filho pródigo, que é o retorno à casa do pai. Que é a mesma coisa que a gente está falando aqui agora. O despertar transcende a morte porque revela o que é eterno. Então, eu como Otávio, eu tenho um fim. Eu como um ser espiritual, né, que está além do Otávio, também tenho um fim. O fim é a dissolução na fonte. É a unificação com a fonte. Então, pois onde está o princípio, aí estará o fim. Quando tu conhece a fonte, tu sabe que todo o processo evolutivo leva para lá também. É um retorno à casa do Pai. Bem-aventurado aquele que estará no princípio, né, que está estabelecido nessa dimensão consciência, porque ele conhece o fim, ele sabe que tudo, toda a vida vai conduzir à consciência e não provará a morte, porque aquilo que nós somos em essência, esse eu existo, ele é eterno, segue existindo, independente da forma que nós como indivíduos tenhamos. Faz sentido aí? Ou é uma ideia muito louca tudo isso? É muito Eu vou louco, mas faz aceitar a sentido. resposta de é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso. Muito bom. Alguma dúvida aí, gente? Otávio, eu queria pontuar uma coisa. Você tá me ouvindo? Eu tô com o fone Tô. aqui, tá? Que assim, você tá falando e acho que eu tava um pouquinho longe de você. É muito bom retornar, mas acho que eu tô estagnada num momento que é assim. Sabe quando você se depara com as desilusões? Acho que eu tinha Ah, um jeito sim. muito inocente de ver a vida, sabe? Assim, no sentido de, a maldade não existe, todo mundo é bom, mas só tem dores, tal. Hum, E passei por situações assim de ver, não vou chamar de maldade, eu não consigo ver de outro jeito, né? Alguém que poderia escolher fazer diferente, mas faz algo uhum. ruim. Não sei, né? Se eu tô muito, se eu fiquei muito amarga, né? Mas, Ah, sim. mas eu te ouço e eu entendo, assim como a Natália trouxe isso, é meio louco, mas faz sentido. Mas a gente tem esse corpo de dor, né? E ele sente. Aí Uhum, eu fico assim, tá, tudo bem, eu entendo a amplidão que é, mas nesse momento a sensação que dá é de um aprisionamento dentro de um corpo que ele sente muito e que presencia sofrimentos que eu sei que eles são reais nessa dimensão, mas é aqui é aqui que está acontecendo, né? Então, eu uhum. sei, você está falando, mas é como se eu não estivesse conseguindo ir com você assim, porque não sei se é porque eu estou Ah, nesse momento com muita dor
Tipo, como se estivesse sim. vivendo um luto mesmo e que tá, tipo, tá doendo real. Eu ainda não consegui transcender, mas acho que eu só queria manifestar e te ouvir também nesse lugar. Aham, aham. Não, perfeita a tua observação, Thaís. É isso mesmo, assim. A identificação tá forte, né? Porque tá Uhum, desconfortável, né? E, evidentemente, a gente não gosta, né? Desse desconforto, mas tem aprendizado aí, né? Então, a vida, a gente estava falando ali, eu estava falando com a Alessandra antes da gente começar o encontro. A vida segue te oferecendo oportunidades, a vida amorosamente segue te oferecendo oportunidades vou ver. para que tu possa responder às circunstâncias da vida livre dessa identificação com o ego. Enquanto a gente seguir operando identificado com o ego, a vida está entendendo de que tem um aprendizado para ti. Então, e qual é o aprendizado? O aprendizado é agir através da consciência e não do ego, entende? Uhum, uhum, Então, enquanto a gente segue identificado com o ego, a gente segue criando karma. Criar karma significa uhum. criar um aprendizado logo adiante. E Uma o aprend... necessidade do aprendizado. Isso, Uhum, isso. E essa necessidade de aprendizado, né, em última instância, é a vida te dizendo assim, ó, eu vou te dar mais uma situação aqui. Vê se agora tu consegue responder a partir desse lugar mais profundo, do teu eu mais profundo, do teu divino em ti, né? Tenta responder uhum. essa situação. Tá? E se tu não responde, ela diz, ah, não foi dessa vez. Mas como eu te amo, eu vou te dar outra oportunidade. Tá, entendo. Então essa é a vida, né? É tipo, tá, agora eu tô bem, aí daqui a pouco vem uma coisa. É tipo isso, as inconsciências sendo reveladas É isso. ininterruptamente. Tem algum Isso. momento que a gente descansa, assim, um descanso, ou só quando dorme eternamente? Acho que é cansaço, sabe? Acho que é Não, cansaço que eu tô, sabe? não, tu já teve momentos onde estava tudo Já, fluindo, estava tudo já. bem, né? Então, só que tem uma armadilha também nesses momentos, que é o que a gente Uhum, estava falando antes. tem, A gente cria uma nova identidade, a identidade de que sim, agora a minha vida sim. vai, Uhum. e a gente se frustra logo ali adiante, né? Uhum, uhum. Acho que eu tô bem, eu tô muito mais madura, eu percebo, assim, acho que foi um choque de realidade muito importante que aconteceu, sabe? De chegar nesse lugar Aham. aí que você está trazendo, né? E de se desidentificando. Agora eu não quero me apegar a nada e nem a uma ideia ilusória de que vai ter uma paz eterna, onde vai vir um desafio e eu estarei sorrindo, e, né? Porque é isso. Quando é desafio mesmo, né? Sim, Eu não tenho a resposta, isso. né? Senão não seria. Exatamente. Isso, Tá, isso. A gente tá bom. vai se perturbar, vai se identificar, mas o ponto é assim, quanto mais maduro a gente está no processo do despertar, menos tempo a gente permanece identificado. Uhum, uhum, A uhum, gente consegue sair mais rápido desses sofrimentos uhum, desnecessários. uhum, Quanto mais identificação, mais tempo a gente fica sofrendo aquilo, né? uhum, E claro, tem coisas na nossa vida que vai ser mais fácil se uhum, desidentificar. Mas uhum, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, alguma identidade que a gente fica, leva mais tempo para conseguir, né, liberar uhum, aquilo, né? Ou uhum, aprender, né, a lição que precisa naquela área da vida ali, né? Então, mas o aprendizado, em última instância, é esse. Assim, aprende a agir a partir da consciência. uhum, Quando tu faz isso, tu é livre do karma. uhum. Porque quando tu age a partir da Você tá no consciência, tu fluxo, né? age, tá no fluxo, e tu Uhum, age uhum, sempre em prol do bem comum, porque não tem mais um pequeno eu agindo a partir do seu auto-interesse. Enquanto tu estiver uhum, agindo a partir do teu auto-interesse, o eu, o ego, as minhas identidades, né, que precisam se defender, se proteger do mundo, dos outros, né, aqui a gente está criando karma, né? E é esse aprendizado de que eu preciso me desidentificar disso. Eu preciso estar livre
desse minha identificação com aquilo que sofre, com a entidade em mim que sofre. Quem em mim que sofre, né? É diferente de dor, né? Que é esse momento. Vem o desafio, putz, dói, putz, é desconfortável. Ah, tem uma coisa que é ruim. O espectro todo de possibilidades das emoções está disponível para todo mundo, desde a energia de paz, amor, iluminação, até a energia de culpa, vergonha, medo, raiva. Nós vamos experimentar todo o espectro. Isso é a vida Uhum, humana, é uhum, experimentar todas as possibilidades, uhum, entende? uhum, Só que o ponto que é assim, por quanto tempo tu permanece nessas frequências mais densas, uhum, entende? uhum, Então, quanto mais a mente amadurece o processo de despertar, a gente vai se habituando a vibrar numa frequência mais elevada. Então, o nosso ponto médio de frequência é que vai definir, né, a nossa média da vida. O que a gente tem que fazer é ir uhum. subindo esse ponto médio de Elevando. frequência, né? Uhum, Indo para frequências uhum, mais elevadas, pouquinho por vez, né? A gente vai ainda passar pelas frequências mais densas, mas o teu ponto médio começa a puxar mais rápido para cima, porque esse despertar vai amadurecendo. Então tu começa a ver, antes tu ficava uma semana preso em processos de tristeza, de dor, de ressentimento, de mágoa. Aí quando tu vê, esse processo acontece uma situação parecida, mas tu não fica mais uma semana, tu fica 3 dias. E daí tu, pum, sai. Daqui a pouco tu vê que tu fica um dia, daqui, pum, tu sai. Daqui a pouco alguns momentos acontece, algumas horas tu fica triste, no mesmo dia, pum, tu já saiu daquilo. E tu já volta para tua frequência média. Então, claro que é útil a gente experimentar esses momentos de pico, né? Essas frequências mais elevadas, que aí vem com uma meditação, vem com a experiência direta, vem com, né, uma interiorização, uma oração, esses momentos de conexão, né? Que muitas vezes a gente utiliza desses momentos de conexão com o divino, o quê? Para que isso, para elevar a nossa frequência, para ter uhum, mais clareza, né? Então, é útil esses momentos, mas o dia a dia comum a gente vai voltar para o nosso ponto médio. uhum. Dizem algumas línguas que para a gente dizem que para a gente saltar de uma frequência para uma outra, às vezes leva vidas. Não sei. Eu não sei a quantas vidas talvez nós estejamos, né, nesse Uhum, uhum. limiar de despertar, limiar de consciência, e em cada vida a gente dá um passinho a mais. Não sei. Ou talvez a gente esteja nessa vida tendo a primeira grande descoberta de que nós somos essa consciência, esse é o grande primeiro despertar. Eu não sei também. Então, vai ter esses percalços. Vai. Quanto tempo dura? Vai diminuindo esse tempo, né? E trazendo consciência, conectando com essa dimensão, abrindo espaço na tua vida para relembrar que tu é essa dimensão eterna e imutável, que não é afetada pelo sofrimento do corpo e da mente. Entende? Tu precisa todo dia, relembrar e reconhecer essa dimensão que não é afetada pelo sofrimento do corpo e da mente. Aí vem a disciplina, É o quê? Com silêncio? com o que te for útil. Acender uma vela, sentado na tua cama em silêncio, recitando um mantra, ouvindo uma meditação guiada, fazendo um artesanato, o que for útil, o que te ajudar. O que tu precisa é relembrar e reconhecer essa consciência todo dia. Onde que está essa consciência? Me Não tem nenhum desidentificar, é obstáculo. isso? É isso que você está trazendo, né? Se desidentificar Isso, da quem é tu? circunstância da vida. Tá. Quem é tu em última instância? Em última instância, tu não é a É, Thaís. tá. Uhum, uhum, A Thaís está em ti.
A Thaís é um evento em ti, consciência. A Thaís tem início, meio e fim. Tu testemunha o início, o meio e o fim da Thaís. Tu é isso, estável aqui e agora. O reino de Deus está aqui. Uhum. Isso, relembrar, reconhecer. Tá, mas nada acontece, Otávio. Tá tudo bem, nada acontece. Fica aí, nesse nada acontece. Vai te familiarizando com esse nada acontece. Vai te dissolvendo nesse nada acontece. Em algum momento, algo vai surgir espontaneamente para ti. Espontaneamente, sem teu esforço, sem a tua intenção, vai vir uma clareza, um insight, uma ficha que cai. Ou simplesmente é isso, eu tenho que levantar e mandar aquele e-mail que eu tenho que mandar. Confia. Esse é um passo difícil, né? Confia que a solução de tudo está na dimensão consciência, que é a dimensão do amor, que é a dimensão da paz, que é a dimensão da liberdade. Confia. Eu digo assim, não sai tentando resolver tudo no fazer. Conecta com o ser primeiro. O É ser que vai dar clareza para o fazer. a sensação é de ter levado uma rasteira da vida. Mas não, é assim, eu não considero assim boba, foi uma grande rasteira. Aí eu falo assim, sabe quando parece que, sei lá, outro dia eu fiquei um pouco desesperançosa, assim. Aham. É Sim, uma sim. sensação ruim, parece que não tem onde você se apegar, porque é sofrimento mesmo, é descrença. Você fala, gente, sabe, você perde o norte, o lugar. Aí por isso que eu te Uhum. perguntei agora, como que eu relembro que eu sou consciência? Que às vezes é uma desconfiança, porque como não dá para pegar, né, esse lugar, Sim. não dá para pegar, não dá para Uhum. ver, é sentindo mesmo. Às vezes se eu, tá a dor muito grande, eu acho que é esse momento que eu tô, parece que eu não tô conseguindo encontrar conforto nesse lugar, sabe? Eu acho que é um Ah, pouco isso. sim. Sabe essa coisa que você fala, entrega, é, deita no colo do pai, alguma coisa assim? É como se, Aham. tipo, eu sei lá, acho que eu perdi essa sensação de que eu posso descansar, né? Descansar no colo do pai. Aí Sim. acho que é meio ruim, né? Se sente sozinha, né? Uhum. Desamparada. Talvez seja essa Sim. sensação, né? Sim. Acho que é um pouco isso, assim, o desamparo, né? É, Mas isso. A solidão, né? Desamparo. Eu já falei algumas vezes para cima, assim, nossa, tem algumas situações que acontecem, assim, dá uma desesperança na humanidade. é isso. É, Dá uma desesperança na humanidade. Tipo assim, ah, não tem jeito mesmo, a gente tá perdido. Tipo, a gente faz um esforço danado para fazer o bem, para, né, para fazer tudo certinho. Aí a pessoa ali do lado aqui tá fazendo cada coisa que tu não diz, ah, meu Deus do céu, quantos milhões de anos ainda vai faltar, né, para essa humanidade, para a gente ter um mundo melhor, é esse, né, essa idealização que a gente tem, né, do mundo melhor, né? Ah, meu Deus, está longe disso, pelo amor de Deus. Às vezes bate isso, né? Porque não é que isso não seja real, é real, é real. A maioria da humanidade está presa nessa ilusão. É muito louco isso. Quando a gente acorda, a gente olha para o mundo e a gente vê assim: meu Deus, tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo iludido com a sua própria vida. Tá todo mundo preso num emaranhado de sofrimento sem fim, sem ter a mínima noção de onde está indo, construindo castelos de areia na beira da praia.
Tá todo mundo assim, a gente olha para o lado, é triste essa constatação. E aí, quando as pessoas estão agindo a partir desse lugar, é isso que a gente estava falando, o processo de fazer M, fazer M, fazer M, fazer M seguido. E daí, claro, o mundo está um caos porque o ego ainda impera no ser humano. O mundo está um caos porque o ego impera. É, em nós mesmos também, né, Otávio? Que é isso também, né? A gente vai É, percebendo que onde a gente achava sim, que estava sabendo de alguma é. coisa, E se a gente vê que esse emaranhado é casca grossa mesmo, é, aham, porque a aham, gente também passou muito tempo perdido nisso e a gente ainda cai uhum, milhares de vezes nesse emaranhado danado. uhum, Segue caindo, mas uhum, cada vez menos, uhum. cada vez É menos. cada vez mais lúcido, cada vez menos identificado, cada vez Isso, menos espantado, né? isso. Ah, vi isso, Então, tá, tudo bem. isso, essa Também sou mais não. desesperança com a humanidade, ela vai seguir acontecendo. Mas o quanto que esse momento de desesperança com a humanidade, por quanto tempo eu vou ficar preso nesse sofrimento, que é o que a gente estava falando antes? Uhum, Quanto tempo? Tem pessoas que às vezes ficam décadas desiludidas com a humanidade, e se uhum, isolam de uhum, tudo, dentro de depressão, a bronca é grande, né? uhum. Tá. Então, quanto mais a gente der atenção ao processo do despertar, nutrir o processo, eu sempre falo isso, é importante tu estar nutrindo o teu processo, ou seja, estar entrando em contato com esses ensinamentos, estar relembrando disso todo dia, estar conectada com isso, estar ouvindo, estar lendo, estar, né, assistindo vídeos que te relembram isso. Né, tá? Olha lá a tua timeline do Instagram lá, né? Quais são os conteúdos que te conectam com essa relembrança? Que tu lê assim e tu fala assim, ah, é mesmo. Aqui eu saio da Matrix. Aqui eu relembro daquilo que eu já descobri, porque tu já descobriu isso. Então, tu já está na vantagem de 99% da população, entendeu? Que ainda nem chegou perto de descobrir a dimensão consciência. Então já tem uma bênção aí acontecendo. Então, por quanto tempo tu permanece, vai definir o sofrimento que tu segue nutrindo. Se tu se der conta de qual é a realidade, sim, a realidade é isso, a maioria das pessoas vive em sofrimento e causam sofrimento para outros seres humanos. Uhum, Essa é a realidade. Lida com a realidade como ela é, uhum, entende? E tu só consegue fazer isso quando tu tá na consciência. uhum, Porque o ego vai dizer assim, mas não é justo, mas não tá uhum, certo. Por que que Deus não faz diferente? Por que, entende? Sempre vai ter uma resistência ao que é. uhum, Gosto, não gosto, prefiro outra coisa, não isso. Entende? O ego sempre vai gerar uma resistência ao que é. Então, mas ao mesmo tempo, essa não é a única realidade. Ao mesmo tempo que muitas pessoas estão em sofrimento e causando sofrimento para outros seres humanos, também existem muitos seres humanos trazendo muita luz para esse planeta. Muitos seres humanos que estão despertando, estão nesse lugar de despertude, ainda que até nem saibam que estão vivendo no mundo a partir desse lugar, né? Estão criando projetos incríveis, estão ajudando milhares de pessoas, estão, né, fazendo bem, estão dando uma palavra de conforto, dando um abraço em quem precisa. Tem muitos seres humanos fazendo um trabalho lindo de luz no planeta inteiro, entende? uhum, Então a realidade não é só sombra. uhum, A pintura como um todo é luz e sombra acontecendo. Foca a tua atenção naquilo que te é útil. Porque tem uhum, momentos que sim, focar na sombra é útil. uhum, Né? Aqui a gente está falando de um lugar de integrar tudo.
Não é só paz e amor, belezinha, coisa boa. Não, a gente vai ter que tocar uma revolta muito profunda, às vezes, dentro da gente. Mas, tipo, eu não aceito mais isso na minha vida. É a energia da raiva, né? É útil, muito útil. Eu não aceito, eu não quero mais viver a partir disso. Eu não quero mais essa relação, eu não quero mais esse emprego, não quero mais viver com esses padrões. Chega, entende? Aqui a gente está tocando Uhum, uma energia mais densa. E ok, às vezes é útil, a gente precisa disso às vezes. Para a gente sentir muitas vezes compaixão por outros seres, a gente precisa tocar na tristeza dentro da gente. A gente precisa sentir profundamente essa desesperança na humanidade. A gente precisa chorar de ver quanto sofrimento físico, emocional e mental tem seres humanos vivendo nesse exato instante. uhum, Tem gente em vários cantos do mundo morrendo de fome nesse exato instante, morrendo de frio nesse exato instante, sendo violentado, sendo morto. Meu Deus, tem tanta coisa horrível acontecendo nesse exato instante. Então a gente não está fechando os olhos para isso, mas a gente está lidando. Essa é a realidade. uhum. Então, enfim, não sei quanto isso ajudou ou atrapalhou, mas foi o que surgiu. Não, maravilhoso, tá? Obrigada. Eu- Segue o baile, né? Solta a poeira, segue o baile. É o que é, a vida é o que é. Não é o que a gente gostaria. Ufa, muito bem. Deixa eu ver se... Pronto, esse era o último, beleza. E até passando o nosso tempo aqui. Mas ó, o caminho não é de esforço, mas de reconhecimento direto. O caminho não é de esforço, mas de reconhecimento direto. Não tem nenhum obstáculo para que tu leve a tua atenção em direção à consciência que há aí agora na tua experiência. Não há nenhum obstáculo. Leva a tua atenção a esse lugar que tudo observa. Já somos aquilo que buscamos. E assim o véu se desfaz e descobrimos que o reino está aqui, e sempre esteve, e sempre vai estar. Show. Gente, eu me empolguei aqui, né? Vocês me perdoem pelo passar o tempo aí. Acabei não abrindo aí espaço. Opa, deixa eu pausar aqui o compartilhamento. Hoje eu estou aqui realizando meu sonho de ser astronauta aqui. Turma, então, assim, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, Silvia, Natália, Marilena, Alessandra, Thaís, algum comentário, alguma compartilhar de experiência, alguma dúvida que ficou aí de tudo que a gente conversou? Tudo certo? Então tá bom. Gente boa, obrigado aí pela presença de vocês e me oportunizar esse momento de papo profundo aí sobre. Nossa, veio muita coisa legal nesse encontro, hein? Show. Gostei. Então, muito obrigado, uma boa noite aí, bom descanso para vocês e que essa consciência aí possa estar presente cada vez mais no dia a dia de cada uma. Valeu. Até a próxima.